Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula sobre a de eletrônica 1. Estamos ainda falando sobre transistores bipolares, né, que é a última unidade na nossa disciplina. Tá? Vou aceitar aqui. Tá. Só um momentinho. Agora sim que não estava não tava projetando aqui. Então, vamos lá, pessoal. Falando sobre a nossa disciplina de eletrônica 1, né? Estamos falando sobre transistores bipolares. O que nós vimos na última aula, né? Nós vimos, então, os símbolos dos transistores bipolares, do tipo NPN e do PNP. Nós vimos o nome das tensões e correntes que estão envolvidas nesse novo elemento aí que a gente vai começar a estudar. Nós vimos que como são três correntes, né? Porque são três terminais, então nós vamos ter essas três correntes: corrente do coletor, corrente da base e corrente do emissor, tá? No transistor NPN, nós colocamos as correntes da base e coletor entrando no transistor e a do emissor saindo. E no PNP é o contrário, a do emissor entrando e a da base do coletor saindo. Tá? E as tensões também ficam invertidas, né? A tensão base-emissor, que é uma das mais importantes aí que a gente vai utilizar no NPN, e tensão coletor-emissor também no NPN. E no PNP fica ao contrário, né? Fica a tensão VEB, né, que é o contrário da VBE, e tensão VEC, tá, que é emissor-coletor, tá, que também fica ao contrário. Tá? A setinha, né, sempre indica o terminal do emissor e ela é o sentido da corrente. Tá? Essa setinha ela também indica que aqui tem um diodo. Tá? Então é como se aqui tivesse um diodinho nessa condição. Por isso que a tensão entre tensão base e emissor aqui vai ser em torno de 0,7, como a gente vai rever de novo na aula de hoje. Tá? Nós vimos, então, algumas curvas de operação, né? Nós vimos que o transistor NPN, por exemplo, a gente pode polarizar ele dessa forma. Nós temos que colocar uma tensão positiva aqui, entre VBE, vai ter uma corrente circulando aqui, e haverá uma fonte de tensão aqui que nós vamos polarizar, então, a tensão coletor-emissor tem que ficar uma tensão positiva, tá? Vai ficar assim. Então, o transistor NPN, ele é um transistor assim, né? Eles são três camadas, né? N, P e N, né? Então, esse P e N corresponde a esse P e esse N aqui. Então, aqui tem uma junção que parece um diodo, né? Então, se a gente olhar, e aqui a base, né? Base, que é coletor, aqui é emissor, tá? Se a gente olhar esse circuito, ele é mais ou menos assim, ó. Ele é como se fosse um diodo para cima e um diodo para baixo, tá? E aqui é a base, coletor, emissor, ok? Então, quando a gente coloca uma tensão positiva aqui, a gente coloca esse diodo de baixo, né, essa junção de baixo, em condução direta, tá? E como a gente coloca uma tensão positiva aqui em cima, né, nós colocamos a junção base-coletor, ela fica reversamente polarizada, tá? E daí o que acontece é que essa junção, essa camada P aqui, ela é muito fina, né? Quando a gente coloca essa... coloca ela uma polarização direta, né? Essa junção P e N, né, da base emissor, tá? E esse P aqui ela é muito fininho, acaba que a camada de depressão, né, desse aqui, ó, dessa junção, ela fica muito pequena também. E essa camada de cima aqui, ó, ela fica maior, né? Porque a camada de depressão é maior quando eu estou com polarização reversa, tá? E conforme eu vou aumentando essa corrente aqui, ó, cada vez que aumenta a corrente da base, essa junção, essa camada de depressão fica cada vez mais fina, e acaba que alguns elétrons, né, como a corrente está circulando assim, né, e isso aqui é a corrente convencional, significa que os elétrons estão subindo, tá? E esses elétrons, eles atravessam essa camada da junção de baixo e acabam também atravessando a junção de cima, tá? Fazendo com que tenha um fluxo de corrente de elétrons nesse sentido aqui. E como a corrente está circulando nesse sentido, nós temos também lacunas se movimentando nesse sentido aqui, tá? Então, acaba que nós temos fluxo de lacunas e fluxo de elétrons, por isso que o nome é bipolar, tá? São dois tipos de correntes diferentes, tá? Nós vimos, então, que essa junção PN, ela se comporta como um diodo, né? Então, nós colocamos tensão de base, tá? E vamos ter corrente de base, tá? Essa corrente, ela é exponencial aqui, né? Tem uma exponencial. E, a partir de uma determinada tensão, ó, eu posso multiplicar por 10 a corrente, só que a tensão não aumenta muito, tá? Aumenta muito pouquinho, aumenta menos de 10% aqui,
aumentei 10% de tensão e aumentou 1000% de corrente. Então, dá para você dizer que a tensão da base é mais ou menos constante, tá? Então, nós vamos sempre utilizar a tensão da base emissor, uma tensão mais ou menos constante em torno de 0,7 volts, tá? Nós sempre vamos usar uma tensão constante, como se fosse um diodo, como a gente já está acostumado a fazer, tá? E temos essa curva aqui que ela representa a relação entre a corrente, tá? A relação entre a corrente da base, isso aqui é IB, com a corrente do coletor. Então, nós vimos que conforme a gente vai aumentando a corrente, tá? Ó, cada vez que nós colocamos mais corrente de base, nós vamos ter mais corrente de coletor. E a corrente do coletor, ela é várias vezes maior do que a corrente da base, tá? Então, ela é beta vezes maior, que beta é o ganho de corrente. Então, se a gente passar esse IB multiplicando para o outro lado, nós vamos ver que a corrente do coletor é beta vezes IB. Tá? Essa aqui é a equação mais importante aí que nós vamos utilizar muito. Tá? Nós vamos ver hoje novamente na aula. Ok? Então, esse beta é um número, tá? Que é chamado de ganho de corrente, que ele varia aí entre 20, 30 até uns 400, 500, mais ou menos. Tá? Então, ele tem essa faixa de variação aí. Tá? 800, dependendo do transistor que nós vamos ver hoje. Tá? E nós vimos também o encapsulamento, né? Existem diferentes encapsulamentos para os diferentes transistores bipolares, tá? O que a gente mais vai utilizar na aula vai ser um desses dois aqui, tá? Vai ser o TO92, que é o mais comum de todos, e o TO220, que é para correntes um pouquinho maiores, tá? Beleza? Isso aí foi o que nós vimos na última aula, tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver parâmetros, né? Alguns parâmetros de um transistor bipolar de junção comercial, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns transistores bipolares aqui, que eles são, quando se fabrica esses tipos de componentes de transistores bipolares, geralmente são construídos famílias, tá? São vários tipos, que eles são construídos mais ou menos da mesma maneira, tá? Mesmo encapsulamento, alguns parâmetros são parecidos. O que muda são um parâmetro apenas. Por exemplo, a Fairchild aqui, por exemplo, mas não só a Fairchild, pode ser outras fabricantes, construíram um tipo de transistor bipolar que é da linha BC, tá? Que é um transistor bipolar de uso comum. Talvez CC aqui seja de uso comum, não pesquisei se foi por causa disso. E existem alguns códigos, né? Alguns tipos de transistores diferentes. Então, por exemplo, o BC546 é um tipo de transistor NPN, tá? Então, ele está aqui, ó, NPM, epitaxial silicon transistor. Esse epitaxial significa a maneira como ele é construído, tá? Axial vem de eixo, né? Então, é formato de um eixo lá dentro, tá? Daí que vem o nome. Então, ele é do tipo NPN, e existem outros tipos, o BC546, BC547, 48, 49 e 50. Tá? Então, é uma família de transistores NPN. Tá? O que muda de um transistor para o outro? Tá? Muda as tensões. Tá? Então, aqui, ó, lá no datasheet, que eu deixei o link aqui, eu quero que vocês entrem nesse PDF aqui e deem uma olhada. Está todo em inglês, mas vocês não vão encontrar nenhum datasheet de transistor em português, não existe. Tá? É todos eles em inglês. Então, vocês devem entrar lá e dar uma olhadinha para vocês se acostumarem também com ler os transistores, os datasheets diretamente da fonte, tá? Que isso é muito importante para vocês, ok? Então, existem vários parâmetros, tá? O primeiro, que geralmente, o primeiro conjunto de parâmetros que é logo no início, eles geralmente se relacionam os valores máximos, tá? Que são os Absolute Maximum Ratings, que são os valores máximos de tensão, corrente, potência, temperatura que o transistor pode trabalhar, tá? Então, no caso dessa família de transistores, aqui tem alguns parâmetros, ó. Por exemplo, VCB. O que é o VCB? É a tensão coletor base, tá? Então, é essa tensão aqui, ó, tá? Mais aqui, VCB, tá? Geralmente você coloca um O aqui porque é valores nominais também, aí tem um Ozinho ali. Mas esse VCBO aqui, que significa tensão coletor base, tá? Sempre o primeiro nome indica coletor é o terminal mais positivo, base é o mais negativo. Então, é essa tensão aqui, tá? Lembrando que é NPN, então aqui tem uma junção PN nesse sentido aqui, né? Assim.
tá? Então, essa junção, pessoal, está reversamente polarizada. Então, essa tensão aqui, pessoal, é equivalente àquela tensão reversa do diodo, tá? Lá o diodo também tinha uma tensão reversa máxima que ele suportava, tá? Aqui também. Então, essa aqui é a tensão reversa máxima que essa junção coletor-base suporta. Então, no caso do BC546, ele suporta 80 volts, tá? O 47 e o 50, tá? Suportam 50 volts, e o 48 e o 49 suportam 30 volts, ok? Então, essa tem que ser o coletor base. Só que nós vamos ver depois que o mais importante para nós é a tensão coletor emissor, que é aqui que ela vai suportar as tensões máximas, tá, do nosso circuito, vão aparecer na coletor emissor. E a tensão coletor emissor é um pouquinho menor, tá? Então, por exemplo, do 546 é 65 volts, e do 48, por exemplo, é 30 volts, tá? Então, é essa tensão total aqui, tá? Então, o que muda de um código para o outro de transistor? Muda a tensão, porque a corrente, pessoal, é a mesma para todos, tá? Então, toda essa linha BC, eles são transistores para 100 miliamperes, tá? Então, todos eles são para 100 miliamperes, ok? E potência máxima de 500 miliwatts. Então, essa é a potência máxima dele. Podem trabalhar até 150 graus, tá? Temperatura de armazenamento de menos 65 até 150 graus, tá? Então, essa aqui é uma família de transistores NPN. E no próprio datasheet, pessoal, já aparece aqui, ó, complement to o BC556 até o 560. O que significa isso? Que existem um outro transistor, no caso PNP, que é exatamente igual a esse, só que PNP, tá? Que é o complementar. Então, quando a gente existe um transistor NPN que é igual a um outro PNP, em questão de tensão, corrente, funcionamento, fabricante, tudo igual, só que o contrário, tá? Semelhante, digamos, a gente diz que eles são pares complementares. Tá? Então, até o código ficou parecido. Ó. Por exemplo, o BC546, ele tem um par complementar, que é o BC556. Tá? O 47 é o 57 e assim por diante. Tá? Então, existe dois transistores equivalentes, tá? Só que são complementares. Por que existem isso? Porque existem determinados circuitos onde eu preciso utilizar um transistor PNP e um NPN juntos, tá? Então é interessante que eles se comportem da mesma maneira, só que complementares, tá? Então aqui ó, o transistor, o PNP, tá? Aqui estão alguns parâmetros dele. Então, se vocês verem, ó, o 546 e o 556, ele tem a mesma tensão, tá? 80 volts. Só que aqui ele utiliza uma nomenclatura diferente da que eu estou utilizando. Aqui ele está utilizando a tensão VCB, então é de coletor base, tá? E nessa tensão ela fica negativa, tá? Eu gosto de utilizar a tensão. Por que ele fez isso? Para deixar o mesmo nome, tá? Ficou VCB e aqui ficou VCB, tá? O mesmo nome, só que como é complementar, a tensão fica negativa, tá? Mas se a gente utilizar, por exemplo, aqui VBC, tá? Daí ela vai ficar 80 volts. Então, os datasheets preferiram utilizar o mesmo símbolo, tá? Eu prefiro utilizar o mesmo valor, tá? 80 volts e 80 volts, porque daí troca o símbolo, tá? Mas não quer dizer. Se vocês verem tensão negativa, significa que ele está trabalhando com... Significa que é um transistor PNP, tá? Ok? Então, aqui está a tensão coletor base, tá? Que é negativa, é uma tensão um pouco maior. A tensão VCE, né? Que eu chamo de tensão VEC, tá? Que corresponde a essa tensão aqui. Daí ela fica na mesma polaridade dos dois, tá? Eu acho que fica melhor de visualizar. Porque quando ele está considerando negativo, ele significa que ele está fazendo aquele circuito invertido onde a corrente sobe. Tá? Eu acho horrível aquele tipo de circuito. Ele fica todo invertido. Tá? É melhor trabalhar todo mundo com corrente descendo, que fica mais fácil. Tá? Então aqui tem a tensão VBC, VCO e a tensão VEB, tá? Que seria a tensão base emissor reversa. Tá? Porque significa essa tensão aqui, ó. No caso aqui, a tensão V base emissor, para nós é em torno de 0,7 volts, tá? Só que aqui ele está trabalhando com tensão VEB, tá? Então, isso aqui significa a tensão reversa da base, tá?
Então, aqui tem um diodo, tá, pessoal? Esse diodo, quando está conduzindo, ele conduz 0,7. A queda de tensão é 0,7. Mas quando eu inverto a tensão da base, tá, ele vai ficar com tensão negativa, tensão reversa. Tá? E essa tensão reversa pode subir até no máximo 5 volts ou 6 volts, dependendo do código. Tá? Não é que nem esse de cima aqui, que está sempre reversa e trabalha com 80. Tá? Essa a junção de baixo, a base emissora, ela é mais sensível. Ela não suporta uma tensão reversa tão alta. Tá? Ok? Esses são os principais parâmetros aí globais, né? Então, os dois são para 100 mili, tá? Um é mais e outro é menos, porque a corrente está invertida, tá? Potência é a mesma, temperatura é a mesma, as tensões são mais ou menos as mesmas, tá? Então, é por isso que eles são chamados pares complementares, tá? Aqui eu tive que separar em duas, mas nesse caso aqui é só do NPN, tá? Que tem uns parâmetros mais específicos, tá? Então, aqui tem alguns parâmetros, por exemplo, corrente do coletor de cutoff. Tá? O que é o cutoff? É uma correntezinha bem pequenininha, que significa o quê? Quando a corrente do coletor, que é essa corrente que está descendo aqui, ó, que está entrando no coletor aqui, IC, quando ela baixar de 15 nanoamperes, abaixo disso ela se desliga. Tá? Então tem uma correntezinha bem pequenininha. Dá para se dizer que ela se desliga em zero, não tem problema. Tá? Ganho de corrente, tá? Que é o DC Current Gain, que é o HFE, ou também a gente pode chamar de beta, tá? É o nosso beta, que nós vamos usar muito. O ganho varia de 110 até 800, tá? Por que ele botou uma faixa tão grande? Porque cada um desses transistores aqui, ó, eles podem ainda se dividir em 3 classes. Pode ser um classe A, B ou C. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, BC546A, tá? Ou B, ou C, ou BC548B. O que significa isso? Que ele tem uma faixa de ganho de 200 até 400. Ainda é uma faixa grande, tá? Mas é melhor do que essa outra faixa aqui. Então, como esse datasheet é genérico, ele abraça todos eles. Ele vai daqui, ó, até aqui. É toda a faixa, tá? Ok? Tensão de saturação, quando o transistor está totalmente acionado, que nós já vamos ver como é que ele funciona, o que acontece. Tensão base emissor, tá? Que é em torno de 0,7 volts, está aqui, ó, 700 mili, tá? Mas pode chegar até 900, até 0,9, dependendo da corrente da base, ó, tá? Tensão VB on, então quando ele não está saturado, então vai ficar em torno de 0,66 volts, ou 0,7 mais ou menos. A corrente a largura de banda, tá, do ganho da corrente. O que significa isso? É mais ou menos até que frequência que eu consigo trabalhar com ele. Então ele pode ir até 300 MHz. Tá? Então é uma frequência bem alta. Tá? E alguns outros parâmetros de capacitâncias e ruídos que a gente não vai utilizar agora. Tá? Então esse é o NPN. Tá? Vou mostrar agora do PNP. Tá? Então do PNP só trocou esse número aqui, né? Esse segundo número aqui, que daí passou de 4 para 5, então agora ele é um PNP, tá? PNP. Então a corrente dele, ó, são todos parâmetros idênticos, tá? Os parâmetros deles não são assim totalmente idênticos, tem algumas variações, por exemplo, a frequência máxima antes era 300, aqui cai para 150, tá? Significa o quê? Que o transistor PNP ele é um pouco mais lento do que o NPN, tá? Por que acontece isso? Porque no PNP, o fluxo de portadores de carga aqui, ele é predominantemente de lacunas, tá? Ao invés de elétrons, tá? E as lacunas se movimentam mais devagar do que os elétrons, tá? Então, acaba que o transistor PNP é mais lento, ok? E as tensões são mais ou menos equivalentes, ó. A tensão VBE é em torno de 0,7, tá? Tensão de coletor emissor, que é um pouco menor, tá? Se vocês olharem antes, mais ou menos parecido, tá? Achei que era um pouquinho menor, mas não, tá? Então, se você olhar aqui, ó, 660, ó, aqui 660, tá? Então, eles são todos bem parecidos. Alguns numerozinhos que mudam um pouquinho, tá? Mas, no geral, eles são muito semelhantes, por isso que eles são considerados pares complementares, tá? E cada um desses também pode ser dividido em A, B ou C, tá? Qualquer um deles. Beleza?
Então, esses são alguns parâmetros, tá? Mostrar agora algumas curvas, tá? Então, aquela curva que eu já mostrei para vocês lá, que é a tensão coletor-emissor em função da corrente do coletor, tá? Para diferentes correntes de base, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, a curva ela não é muito parecida, assim, se vocês vão ver, tem bastante diferença. A principal delas é que a escala está diferente. Essa aqui vai ter 100 mili e aqui vai ter 50. Tá? Então, se você olhar aqui para a corrente de base de 400 micro, eu estou com quase 90 mili aqui, ó, tá uns 84 mili aqui. Enquanto que aqui ó, eu estou com menos de 45, tá? Então, não sei por que o fabricante lá não colocou na mesma escala. Não, o que aparece é que, na verdade, o PNP, nessa condição aqui, ele está com um ganho menor. Eu estou com a mesma corrente de base, só que a minha corrente do coletor é menor. Tá? Então, não, nesse quesito aí, apesar... Por quê? Porque lá nos slides anteriores falou uma faixa de ganho beta. Tá? Então, o ganho beta ele pode variar naquela faixa. Então, provavelmente nessa condição aqui, o beta ficou menor, dá quase metade do beta desse cara aqui, tá? Mas ainda assim é considerado um par complementar, tá? Aqui a escala também não ficou muito boa de visualizar, né? Mas nessa condição aqui de 50 micro, ele está mais ou menos com uns 10 mili. E aqui com 50 micro, ele está mais ou menos no meio aqui, o pico, em torno de uns 7,5. Então, aqui nas baixas correntes, tá? Ele não é tão diferente quanto lá em cima. Tá? Aqui em cima dá bastante diferença. Então, tudo isso aí é um problema para o tal do transtorno bipolar. Esse ganho beta varia muito. Tá? Então, nós vamos ter que depois, quando a gente estiver estudando amplificadores, nós vamos tentar buscar uma configuração de utilização do transtorno bipolar que diminua a influência do ganho beta. Tá? Que existe também. Tá? Aqui também a corrente a tensão da base, ó, VBE, em função, a corrente do coletor em função do VBE. Tá? Então é essa corrente aqui, corrente do coletor, e aqui a tensão da base, VBE. Tá? E aqui é a corrente do coletor aqui, ó, e C em função da tensão, que aqui ele colocou VBE, mas eu teria chamado de VB, tá? Fica mais, fica com os valores mais padrões. Tá? Então aqui, ó, VBE, ela está variando de em torno de 0,6 até um 0,8. Tá? Nós vamos considerar 0,7, tá? Que vai ser o valor que a gente sempre vai usar, 0,7. E no caso do PNP também, ó, saiu de mais ou menos 0,6, um pouquinho mais à direita, até mais ou menos um 0,8. Tá? Aqui, claro que aqui está indo numa corrente um pouco menor. Ó. Não está indo até o 100, que nem é o NPN. Tá? Então, provavelmente ele iria estender, iria uma tensão um pouquinho maior que 0,8. Tá? Mas, professor, a relação entre a tensão de base e a corrente do coletor não era dada por uma exponencial? Sim, ela é uma relação exponencial entre base e emissor. Tá? Tensão de base e corrente do emissor. Só que aqui ele trocou a escala. Tá? Ele colocou numa escala logarítmica. Tá? E daí uma curva exponencial desenhada, plotada em uma escala logarítmica, vira uma reta, tá? Porque ele acaba linearizando a curva. Tá? Então, isso aqui é uma escala logarítmica. Tá? Já tinham visto? Eu pensei nisso também, agora eu estava olhando, estava a partir do 0,6, ali mesmo, 0,7, daí eu fui ver que era 0,1 ali, estava em logarítmico. Então, isso aqui é bastante utilizado, fica bem melhor de ver um gráfico assim, né? Né? Então tá bem, fica linearizado porque trocou a escala. A gente faz bastante isso lá quando faz diagrama de Bode, por exemplo, né? Que já deve ter visto ali também, né, lá em Eletrônica 3, né? Que a gente viu. Uhum. Então essas curvas exponenciais acabam virando retas. Tá? O ruim é a escala, né? Tu tem que ficar contando tracinhos, né? Porque os tracinhos, o primeiro tracinho é o 2, né? Então aqui é 1 miliampere, esse aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tu fica com uma resolução um pouquinho mais comprometida, fica mais ruim de visualizar, né? Mas acaba que a curva vira uma reta. Tá? Beleza? Então, tem pequenas diferenças, ó. Vocês vão ver aqui nessa tensão aqui na ponta e lá na ponta tem uma diferencinha, mas no geral as curvas são parecidas entre o PNP e o NPN para um par complementar. Tá?
Aqui é um gráfico da corrente do coletor, tá? E o ganho, tá? E o ganho, que é o ganho beta, tá? Que também pode ser chamado de HFE, tá? E é o HFE maiúsculo ainda, tá, pessoal? Que é também chamado de beta DC, né? Tá? Existe também o HFE minúsculo, que significa o ganho para tensão alternada, tá? Que é visto lá em eletrônica 2, tá? Eu vou comentar mais depois um pouco também. Então, pro caso do NPN, que é esse gráfico aqui, vocês estão vendo que o ganho, tá? Que nesse gráfico aqui ele é mais ou menos 200, tá? Então, 100, 200. Ele é bem constante, tá? Dentro de uma boa faixa de corrente, que vai até os 100 mA, que é a corrente nominal dele. Aqui ele até passa de 100 mil, ó. Vai 200, 300 mil, tá? Provavelmente por um curto espaço de tempo, tá? E o ganho fica mais ou menos constante. Já no caso do transistor PNP, o ganho até começa em 100 aqui, ó, só que ele vai aumentando conforme eu vou aumentando a minha corrente. Tá? Então ele chega em 200 só lá próximo de 20, entre 15 miliamperes mais ou menos, tá? De corrente. Então o ganho varia muito mais. O ganho aumenta com a corrente. Tá? Isso aí, dependendo da aplicação, pode ser um problema. Tá? Pode ser um problema. Beleza? Então, esses aí são os gráficos assim mais importantes para a gente trabalhar com transistores bipolares. Okay? Existem outros pares complementares também. Tá? Não existem só esses aqui. Existem, não são todos que possuem pares complementares, mas quando a gente precisa utilizar dois transistores juntos, PNP e NPN, que vocês vão ver lá em eletrônica 2 também, existe uma quantidade bem razoável de transistores que são pares complementares, PNP e NPN. Tá? Ok? Isso aí nós vamos ver em algum momento aí numa aula prática. Tá? Beleza? Então tá, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a analisar circuitos contendo transistores bipolares. Tá? Para fazer isso, pessoal, a gente não resolve o transistor, né? Porque o transistor ele não é um elemento de circuito. Tá? O transistor ele é um elemento físico lá que tem variação de parâmetro, tem várias considerações ali que a gente vai fazer. Só que para fazer análise, tá? Tudo que é análise que a gente faz é análise de circuitos elétricos. Então nós temos que transformar o transistor bipolar em um circuito linear, tá? Para a gente fazer análise. Então, para fazer isso, a gente precisa de um modelo. Tá? O que é um modelo? Modelo, pessoal, existem disciplinas inteiras de graduação chamadas de modelagem, por exemplo. O que é modelagem? Obtenção de modelos. É a gente pegar um fenômeno físico, tá? E descrever ele usando a linguagem matemática. Tá? Então, vai ser um modelo matemático para um fenômeno físico. Tá? O modelo mais simples que existe, que vocês estão cansados de utilizar, por exemplo, quando a gente pega um resistor, tá? Que tem a gente está acostumado a utilizar simplesmente um símbolo R aqui, ó, ele é um componente físico, ele existe na prática. Então a gente estuda, coloca tensões e correntes nele, e a gente viu que existe uma relação linear entre tensão e corrente. Tá? Só que isso aqui é verdade dentro de uma faixa de valores. Tá? Esse R aqui, pessoal, é um modelo. Tá? É um modelo matemático que representa um resistor, tá? Através dessa equação aqui, que é a lei de Ohm. Só que se a gente olhar, o que é o R? O R é tensão sobre corrente, tá? Dá um valor fixo. Se a gente colocar num gráfico, se eu pegar e deixar uma tensão fixa, a minha resistência ela deveria ficar constante, né? Variou a tensão, a resistência ela deveria ficar fixa. Só que se eu colocar provavelmente uma tensão muito grande, talvez esse resistor aqueça e daí a resistência aumente. Então pode acontecer, uma lâmpada incandescente, a resistência varia muito, varia com a potência, na verdade, né? Quanto maior a potência aqui, ó, maior vai ser sua resistência, tá? Geralmente ela diminui aqui embaixo. Então, essa equação é um modelo, tá? Um modelo matemático do resistor. Então nós vamos fazer agora um modelo matemático para analisar o transistor bipolar, tá? Como é que a gente faz? A gente precisa de equações, tá? As equações, elas dependem da gente pegar o transistor e testar ele.
tá? A gente tem que ligar ele e ver as tensões e correntes, tá? Só que isso já foi feito, tá? Tanto é que tem nos próprios datasheets, lá tem os gráficos, tá? O que significa esse gráfico aqui, por exemplo? Significa que foi aplicada uma tensão VBE em cima da base e temos uma determinada corrente medida, ok? Então, esse teste já foi feito. Então, a gente pode transformar isso aqui numa equação que seja fácil de a gente utilizar, tá? Que já foi feito aqui também, ó. Significa o quê? Que a gente pode aproximar essa curva aqui, ó, por um valor constante de tensão base emissor, como se fosse um diodo, tá? Então, entre esse terminal e esse terminal, para nós vai ser como se fosse um diodo, tá? Então, nós vamos utilizar uma tensão aqui de em torno de 0,7 volts, tá? A gente sabe, tá, pessoal? A gente sabe que existe uma inclinação, tá? Quando a gente aproxima por VBE igual a 0,7, a gente está fazendo essa aproximação aqui, ó. Aqui não tem corrente e aqui tem corrente, tá? Então, isso aqui, ó, é uma aproximação, tá? Essa inclinação, pessoal, corresponde àquela resistência do diodo lá, lembra? Que é aquela resistência RD lá, RD que é 26 milivolts sobre a corrente, tá? No caso do diodo, tá? Aqui também, só que daí aqui no lugar da corrente do diodo é a corrente do emissor que vai, só que a gente vai ver isso também em eletrônica 2, que é o chamado modelo RE do transistor bipolar, tá? Para nós agora, nós temos que saber que a tensão base emissora é uma tensão mais ou menos constante 0,7, tá? Então é VBE 0,7 ou VB também é 0,7 para o PNP e para o NPN, tá? Então dá para se dizer que essa parcela aqui, ó, do transistor está modelada, tá? Já modelamos ela. Vamos ver agora qual que é a relação da corrente do coletor com o resto, tá? Então, se a gente pegar desse outro gráfico aqui, ó, tá? Então, que nem eu falei, para fazer um modelo, eu tenho que testar o componente na prática. Eu tenho que ir lá ligar uma tensão, corrente e fazer medições, tá? E isso já foi feito, tá? Aqui nesse gráfico, tá? Então, aqui o que a gente tira de informação deste gráfico? Tá? Nós temos aqui, ó, VCE ou VEC, conforme se for PNP ou NPN, e aqui temos corrente do coletor, tá? E aqui nós temos corrente de base. Então, aqui tem uma corrente de base de 10 micro, 20 micro, 30 micro, 40 micro, tá? E assim por diante. Então, se a gente olhar, pegar um ponto específico aqui, ó, de tensão coletor-emissor, e a gente pegar esses pontos aqui, ó, tá? Que eu peguei, ó. Então, para uma corrente de base de 10 micro, eu olhei lá, deu 4 miliamperes, tá? É isso que significa esse gráfico. Quando eu tiver com 10 microamperes de corrente de base, eu terei 4 miliamperes de corrente de coletor, tá? Ela varia um pouquinho com a tensão do coletor emissor, tá? Que é essa tensão aqui, ó. Se ela variar, a corrente também vai variar um pouquinho, só que ela vai sair de tipo 13,9 e vai ir para 4,1, tá? Ela é maior aqui, ó. Aqui tem mais variação, mas aqui embaixo não tem tanto. Então a gente despreza o efeito da tensão do coletor na corrente, tá? Significa o quê? Que se eu variar a tensão, a corrente fica constante. Então, a corrente aqui, pessoal, a corrente coletor-emissora, que vai descer aqui, ela é aproximada por uma fonte de corrente, tá? Vai ser uma fonte de corrente que é controlada pela corrente da base, tá? Então, é uma fonte de corrente controlada pela corrente da base. Então, se a gente pegar aqui, ó, e tirar esses 5 pontos daqui e colocar num gráfico, vocês vão ver, ó, com 10 micro na corrente da base dá 4 mili, de corrente do coletor, com 20 microamperes de base dá 7,3 e assim por diante. Então, isso aqui forma um gráfico, tá? Um gráfico linear, tá? Aproximadamente linear, tá? Que pode ser descrito por uma equação de primeiro grau, tá? Onde aqui é o x e aqui é o y, tá? Então, se a gente pegar e identificar essa constante A e B aqui, ó, sendo que o x aqui é o nosso IB, nós vamos ver que o B vai dar 0, tá? Porque ele partiu de 0, e o A vai dar um valor, tá? Que a gente chama de beta, que é o que vocês já estão, que eu acabei de explicar. Então, essa relação aqui, pessoal, é a relação entre a corrente da base e a corrente do coletor,
tá? Que ela é relacionada pelo beta, tá? O que é o beta? O beta é o IC sobre IB, tá? IB. Então, esse aqui é o beta. Então, isso aqui, pessoal, é um ganho de corrente. É a corrente de saída pela entrada. Então, isso é um ganho de corrente, tá? Beleza? Então, o que nós vamos fazer? O que nós já sabemos desse transistor aqui? Nós sabemos essa equação aqui, que a corrente do coletor é beta IB. Nós sabemos que o VBE ele é 0,7 volts, tá? E a gente já viu na aula passada também que a soma da corrente da base do coletor dá a corrente do emissor, né? Porque as duas se somam aqui, tá? Se a gente transformar tudo isso aqui num nó, né? A corrente do emissor é a soma das duas, tá? Inclusive, a gente pode substituir esse IB, esse IC aqui, ó, tá? A gente vai ver que a corrente do emissor é beta mais 1 vezes IB, né? Porque está descendo beta IB aqui e está entrando IB aqui. Então, beta IB mais IB dá beta mais 1 IB. Tá? Então, essas são as equações que nós sabemos. Tá? Então, se a gente pode pegar essas equações e transformar essa equação em um circuito. Tá? Porque são equações lineares. Né? Então, a gente pode transformar utilizando componentes lineares de circuito. Tá? Que vai dar esse circuito aqui. Então, entre base e emissor, nós temos 0,7 volts, tá? Que é o VBE. E entre coletor e emissor, nós temos uma fonte de corrente, tá? Por quê? Por que eu sei que é uma fonte de corrente? Porque entre coletor e emissor, quando eu vario essa tensão VCE, a corrente não muda, tá? Ela fica mais ou menos constante, que é aquele gráfico assim, né? Então, aqui é VCE e aqui é a corrente do coletor. Então, olha que a inclinação é muito pequena. Então, pode variar a tensão e não varia a corrente. Tá? Significa que tem um comportamento de fonte de corrente. Tá? Essa inclinação, pessoal, tá, corresponde a um resistorzinho que a gente pode colocar aqui, ó, em paralelo. Tá? E a gente vai ver também a eletrônica 2. Não é agora que a gente vê. Por enquanto, a gente está desconsiderando esse resistor. Para nós, aquela curva ela é reta, é plana, é horizontal. Tá? É uma aproximação, tá? É uma aproximação, mas que já é válida para nós, tá? Então, e essa corrente do coletor, ela é dada por essa relação beta IB. Tá? Então, a gente vai calcular a corrente do IB e vai colocar aqui vezes beta na corrente do coletor, tá? Bem simples. E do transistor PNP é a mesma coisa. Nós temos a mesma equação. Por isso que eu gosto de inverter a polaridade aqui, porque daí as equações ficam as mesmas. Tá? Não precisa trabalhar com valor negativo ali. Tá? As equações são todas iguais. E daí o meu transistor fica assim. Tá? Aqui está o emissor, aqui está a base e aqui está o coletor. Aqui está o emissor, aqui está a base, aqui está o coletor. Tá? Então, quando a gente tiver um circuito com um transistor bipolar, nós vamos trocar por esse circuito aqui nos seus terminais. Então, entre base, coletor e emissor, nós vamos trocar por esse circuito aqui. E daí resolve como se fosse um circuito normal. Tá? Um circuito linear lá de circuito Zoom. Tá? Mesma coisa. Com fonte controlada. Tá? Por isso que a gente estuda fonte controlada lá em circuito Zoom. Por causa disso aqui. Tá? Beleza? Entendido até aí? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilão, né? Então tá. Então agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver o transistor bipolar em uma das suas duas aplicações, tá? Que o transistor bipolar ele é utilizado como amplificador, tá? Ou como chave, tá? Ou interruptor, ok? Então agora de início nós vamos estudar ou pelo menos começar esse estudo do transistor bipolar como amplificador. Tá? Nós não vamos ver tudo aqui, né? Porque a parte de cálculo de ganho do amplificador vai ficar tudo para eletrônica 2. Tá? Agora é vista apenas a polarização do transistor bipolar, ok? Então vamos lá. Então, os transistores bipolares que a gente está estudando, eles podem ser utilizados para a construção de amplificadores de tensão CA, tá? Amplificadores de tensão CA. Ou seja,
vai ter tensão positiva e negativa no circuito, ok? Então, esse aqui é um exemplo, pessoal, de um amplificador que utiliza transistor bipolar. Então, nós temos aqui, ó, o nosso amplificador, que ele sempre, quando a gente falar num amplificador, assim, genérico, a gente sempre tem que informar qual que é o ganho beta dele. Tá? Então, eu sempre coloco o transistor e o beta, e vai ser o seu valor, vai ser 100, 200, 300, 400, tá? E nós vamos ter aqui um resistor que está ligado no coletor, tá? Que é o C, emissor e base, tá? E no coletor está ligado um resistor de coletor e na base está um resistor de base aqui que eu chamei de R1, tá? Porque depois vai ter R1 e R2 também, tá? E daí o que acontece? Nós temos aqui ó, na entrada, pessoal, uma tensão alternada, tá? De onde é que pode vir essa tensão alternada? Ela pode vir de um microfone, ela pode vir de um sensor, tá? Que produz uma tensão alternada, de um transformadorzinho lá que rebaixa a tensão ou que lê uma tensão de algum lugar, tá? Então vai ser um sinal alternado. E eu quero passar por esse amplificador e aumentar a amplitude dele, tá? E entregar aqui na saída, tá? Então na entrada eu vou ter uma tensãozinha senoidal com uma amplitude pequena, tá? E aqui na saída eu quero ter uma tensão senoidal com uma amplitude maior, tá? Então vocês estão vendo que aqui eu coloquei o positivo para cá e o negativo para baixo, tá? Porque a configuração aqui ela é inversora, tá? Ela inverte o sinal. Tá? Existem algumas que não invertem, mas esta aqui é inversora, tá? Então eu tenho uma tensão alternada na entrada e vai produzir uma tensão alternada na saída, tá? Só que o que acontece, pessoal? Os transistores bipolares, eles trabalham apenas com tensões positivas, tá? A corrente da base, ela tem que ser sempre positiva, tá? IB é sempre maior do que zero. VC aqui é sempre maior do que zero, tá? VC é a tensão do coletor em relação ao tela. Então, sempre correntes positivas, tensões positivas, tá? Como que eu vou produzir tensão alternada na saída? Tá? E como é que eu posso entrar uma tensão alternada na entrada aqui? Então, para isso são utilizados esses capacitores aqui. São os chamados capacitores de acoplamento, tá? Que eu já vou explicar na sequência qual a função deles. Então, para que o nosso amplificador aqui funcione de forma adequada, o que nós temos que fazer? Temos que fazer um processo chamado de polarização, tá? A polarização, ela serve para quê? Ela serve para que entre uma tensão alternada, tá? E esse capacitor também vai ter uma função que ele vai fazer com que essa tensão nesse ponto aqui, ó, que essa tensão aqui é a tensão VBE, né? Só que você sabe que a tensão VBE ela pode variar um pouquinho, em torno do 0,7. Então, essa tensãozinha ali que é a tensão na entrada do nosso circuito, tá? E essa tensão ela vai ficar em cima do 0,7. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que a tensão já vai estar sempre positiva, tá? Por isso que ela vai oscilar em torno do 0,7. Quantos volts que ela pode oscilar? 100 mili, 150 mili para cima e para baixo, tá? Então essa tensão aqui vai ter que ser bem pequena a sua amplitude também, tá? E daí vai amplificar, onde é que vai ser o sinal de saída, que nós já vamos ver como é que vai ser essa amplificação, vai ser nesse ponto aqui, ó, tá? Então nesse ponto aqui a tensão ela vai estar também sempre positiva. Tá? Então a tensão está sempre positiva dentro do circuito. Dentro dessa etapa aqui, ó, que é a do amplificador, a tensão é sempre positiva. Tá? Isso que importa aí para nós. Ok? Então, para que o circuito funcione adequadamente, nós precisamos fazer a chamada de polarização CC. Tá? Polarização CC. Então, para que serve a polarização CC? Então, a polarização ela serve para deixar o transistor bipolar pré-acionado. Tá? Então, ele já fica pré-acionado em torno de um ponto de operação, tá? Que a gente vai usar, a gente chama também de ponto quiescente. Tá? Então, sempre que a gente falar em polarização, significa colocar o transistor na sua tensão quiescente ou corrente quiescente, tá? Que é a corrente mínima. Tá? Não a corrente mínima, mas a corrente onde o transistor está, o sinal de entrada aqui ele é zero. Tá? Então eu estou com zero de entrada e esse meu transistor ele vai estar pré-acionado já
que quando a minha tensão ficar positiva, ele vai acionar mais, tá? Quando eu tiver uma tensão negativa, ele vai acionar menos, tá? Então ele tem que estar no meio, tá? Então ele tem que estar 50% acionado, ok? Quando ele está com 50% acionado, eu posso acionar mais 50% para cima e menos 50% para baixo, tá? E com isso eu terei, eu vou conseguir produzir uma tensão alternada, ok? Beleza? Então, o que vai acontecer? Essa tensão ela vai entrar, ela vai oscilar ao redor do 0,7 volts, tá? Do 0,7 volts, e vai produzir corrente de base, tá? Quando a tensão aqui subir, vai aumentar a corrente de base, tá? Quando aumentar a corrente de base, vai aumentar a corrente do coletor, tá? E que vai passar por esse resistor aqui, ó, tá? Então, a tensão nesse resistor vai aumentar. E a tensão nesse ponto é a tensão da alimentação menos a tensão do resistor. Então, quando a corrente aumentar, essa tensão diminui, tá? Por isso que aqui eu estou aumentando a tensão na entrada e está diminuindo na saída. Ela está ficando mais negativa. Ainda está positiva, né? Mas ainda é positiva, tá? Só que ela está ficando cada vez menor aqui, ok? Tá? Então, esse transistor aqui, nós vamos ajustar esse resistor daqui, de forma que tenha já uma corrente mínima, né? Que é a corrente quiescente, tá? De forma que essa tensão aqui fique na metade da alimentação. Tá? Então, se aqui eu estiver trabalhando com 20 volts, eu quero que quando a tensão de entrada for igual a 0 volt, aqui tenha 10. Tá? Por quê? Porque daí essa tensão vai poder oscilar em torno de 10. Tá? Ela vai poder ir até quase 0 e até quase 20. Tá? Ok? Então, eu vou ter uma tensão alternada aqui. Tá? Minha tensão está alternada, só que sempre positiva. Tá? Ela está sempre positiva. Então, o que me falta para eu ter uma tensão positiva e negativa na saída? Eu tenho que tirar esse nível de tensão contínua, tá? Que está junto nesse sinal do coletor, que é a função do capacitor. Tá? O capacitor faz isso, ok? Então, moral da história. Temos que ajustar esse resistor R1 e o RC de forma sempre que essa tensão aqui, ó, no meio, na tensão de saída, onde está ligado o capacitor, tá? Não é sempre no coletor, tá, pessoal? Porque pode a saída estar no emissor e ter um resistor de emissor aqui. É sempre onde o capacitor de saída estiver conectado. Tá? A saída é aqui, ó, dessa etapa. Tá? Então, onde o capacitor estiver conectado, aqui, ó, tem que ter metade da alimentação quando a tensão for 0 na entrada. Tá? Ok? E daí vai oscilar em torno da metade da alimentação. Tá? Então, a pergunta é como é que a tensão é CA na saída, tá? Então, está entrando CA e saindo CA, tá? Então, para fazer isso, pessoal, são utilizados os capacitores, tá? Então, o capacitor, ele tem uma função que a gente já viu, né, que a corrente no capacitor, ela é capacitância vezes a derivada da tensão, ok? Então, se eu tiver aqui uma tensão contínua no capacitor, tá? Eu não vou ter variação, minha corrente é 0. Se a corrente é 0, ele vira um circuito aberto. Tá? Então, para tensões contínuas, ele é um circuito aberto. Então, como nesse ponto eu tenho uma tensão que horas ela é menor e maior, mas ela tem junto, tá? Essa tensão ela é assim, ó, ela seria tensão do coletor, ela é uma tensão de saída vezes um seno, por exemplo, tá? Mais a tensão quiescente. Tá? Ela é formada de duas parcelas. Uma parcela CA e uma parcela CC. Tá? Então, o sinal no coletor tem duas parcelas, uma contínua e uma alternada. Tá? Essa tensão nesse ponto é aplicada nesse circuito RC. Tá? Se a gente olhar nesse circuito, essa tensão CC ela não vai passar pelo capacitor. Tá? Não vai passar pelo capacitor porque ela não tem variação. Tá? Então a gente resolveria por superposição isso aqui. Nesse ponto seria como se tivesse uma tensão contínua em série com uma alternada, que eu já vou mostrar para vocês. Tá? Ok? Então, de onde é que vem essas duas parcelas? A parcela CA ela vem da entrada. Tá?
E de onde é que vem a parcela CC, que tem aqui na saída? Ela vem da tensão de alimentação CC do circuito, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esse circuito por superposição. Tem duas entradas, tá? Vamos resolver por superposição. Nós temos duas fontes que contribuem para a tensão de saída. Tá? Que é o nosso objetivo, encontrar a tensão de saída. A tensão CC aqui, ó, é uma fonte e a tensão alternada é a outra fonte, tá? E daí a gente divide esse circuito em duas partes e estuda em duas disciplinas separadas, tá? A parcela, pessoal, que é a contribuição da fonte CC, nós vamos estudar em eletrônica 1. E a parcela da fonte CA nós vamos estudar em eletrônica 2, tá? Então vai ficar um gostinho de quero mais aí para eletrônica 2, tá? Então, como é que a gente vai resolver esse circuito? Primeiro, nós temos que ver o seguinte. Essa tensão aqui, pessoal, ela tem uma determinada frequência, tá? E essa aqui seria uma frequência zero, né? Porque é a tensão constante. Tá? Aqui vai ser, sei lá, 1 kHz, tá? Então, essas frequências, elas agem de maneiras diferentes no capacitor, tá? Quando eu coloco uma tensão contínua num capacitor, o que acontece com ele? Ele se carrega e depois não tem mais variação, ele abre, tá? Porque a corrente é zero, ele vira um circuito aberto, tá? Agora, se eu pegar um capacitor, tá, e colocar uma tensão alternada numa determinada frequência, a gente pode ver que a impedância dele fica assim, ó. Ela é menos J sobre ômega C, tá? Que é a impedância do capacitor. Então, quando a frequência aumenta, tá, esse número aqui ele tende a zero, tá? Quando a frequência aumenta. E ainda eu posso dar uma ajudinha, posso colocar um capacitor grande aqui, ó, tá? Posso colocar um capacitor grande com uma frequência alta, isso aqui vai dar uma impedância baixa, tá? Uma impedância baixa, vocês estão vendo lá em circuitos 2, né? Então a impedância do capacitor para a frequência do sinal aqui de entrada, ela é muito baixa, tá? Então a gente troca o capacitor para um circuito, para um curto-circuito, tá? Quando a gente está analisando somente a tensão alternada, tá? Então, isso aqui, na verdade, a gente está analisando por superposição, tá? Porque, ó, quando eu coloco só tensão contínua, tá? O que vai acontecer? O capacitor vai abrir, tá? Então, eu já posso pegar e eliminar essa fonte CC aqui, tá? Na saída, o capacitor também vai abrir, tá? O capacitor também vai abrir, porque a corrente ele vai se carregar, a corrente vai ir para zero, tá? A corrente vai ir para zero e ele vai virar um circuito aberto. Então, esse resistor também foi eliminado. Então, na análise CC, tá? Como é que a gente faz para fazer análise? A gente pega os capacitores e transforma eles em circuitos abertos. Então, o circuito para análise CC é esse aqui, ó, tá? Que é o que nós vamos ver em eletrônica 1, tá? E daí, para que serve a análise CC? Que é a polarização. Ela serve para deixar essa tensão aqui igual a VCC sobre 2, tá? Então, a tensão da alimentação, ela produz na saída VCC sobre 2, tá? Depois, quando eu colocar o sinal alternado vai variar em torno de VCC sobre 2, tá? Aí eu vou somar VCC sobre 2. E depois o capacitor remove na análise CA, tá? Então, na análise CA também tem que ter só uma fonte, que é a fonte de entrada. A fonte CC, ela é curto-circuitada, tá? Lembra que fonte CC vira um curto em superposição. Então, ela é curto-circuitada, e daí aqui, ó, eu tenho que colocar um modelo do transistor bipolar para o modelo CA do transistor bipolar, que vocês vão ver em eletrônica 2 também, tá? O modelo CC nós já vimos, tá? Acabamos de ver, nós vamos resolver agora um exemplo, tá? Com o modelo CC, tá? Então, isso aqui, pessoal, tem que ficar bem claro para vocês, que o circuito ele é dividido em dois, um CC e um CA. O CC serve para colocar a tensão de saída ali no meio da alimentação, para ele poder oscilar sem tocar no mais e no zero, porque daí ele satura. Tá? Nós vamos também ver esse caso aí depois. Tá? Então, pessoal, a tensão nesse ponto aqui, ó, ela é dividida em duas partes. Tá? A contribuição da parcela CC vai ser, geralmente, a gente vai tentar escolher VCC sobre 2. Tá?
E a parcela CA, tá, vai estar aqui, ó, que ela vai ser a tensão de entrada vezes o ganho do amplificador, que vocês também vão ver em eletrônica 2. Isso é aplicado nesse circuitinho de saída, que é o capacitor e o resistor, tá? Então, para a tensão CC, o capacitor vai virar um circuito aberto, tá? Então, a tensão nesse ponto aqui, ó, ela é VCC sobre 2, tá? O capacitor abriu. Então, a tensão dessa CC não aparece na saída. E, então, para uma fonte CC, o capacitor é um circuito aberto, logo, a tensão de saída, eu botei um tracinho em cima, pessoal, que é a contribuição da fonte CC. Tá? O tracinho é de constante, tá? E o tiozinho aqui, ó, o tio em cima do V significa que é a parcela alternada, tá? Então, e na análise CA, nós curto-circuitamos a tensão CC, fica só CA. E daí o capacitor de saída, pessoal, ele se comporta como um curto-circuito, tá? Tá? Lembrando, pessoal, ele não é um curto-circuito, tá? Mas ele tem uma cara de curto-circuito. Por quê? Porque a impedância dele é menos J sobre ômega C. Como a frequência vai ser alta e o capacitor também vai ser grande, a impedância dele vai ser pequena. Então, por exemplo, o RL, nós vamos ter aqui 100 ohms, por exemplo. Tá? E a impedância calculada do capacitor talvez de tipo 0,1. Tá? Então, o 0,1, pessoal, perto de 100, é um curto. Tá? Não vale a pena considerar. Porque é uma tensãozinha, digamos que aqui, isso aqui dá 1000 ordens de grandeza de diferença. Então, se aqui tiver 10 volts, aqui vai ter 10 mili. Tá? Então, eu não vou me preocupar com 10 milivolts na saída. Tá? Não preciso me preocupar com isso ali. Ok? Então, o capacitor vira um curto na análise CA e circuito aberto na análise CC. Tá? Então, se você olhar, o que é a tensão de saída no final das contas? É a soma da contribuição CC mais a contribuição CA. Tá? Isso é superposição, né? A CC, pessoal, o capacitor abriu. Então, a tensão de saída seria zero. Tá? E a tensão alternada, essa passou toda. Passou pelo capacitor. Então, vai ser o ganho de tensão, tá? Que vai depender do amplificador, vezes a tensão de entrada. Tá? Ok? Então, o sinal CC ele é bloqueado, tá? Por isso que a gente chama de capacitor de bloqueio, tá? O capacitor de acoplamento, tá? São esses capacitores aqui que eles bloqueiam o nível CC, tá? Por isso que posso trabalhar com tensão alternada nesse tipo de circuito, ok? Beleza, pessoal? Entendido? Isso aqui é muito importante, tá? Muito, muito, muito importante entender essa ideia aí. Tá? Não sei se ficou claro para vocês. Tem alguma pergunta sobre isso aqui antes da gente seguir? Da minha parte, tranquilo. Tranquilo. Tu já fez Eletrônica 2, né? Então, para ti tá mais Já, tranquilo. essa parte eu Esse slide eu peguei da Eletrônica 2 lá, porque eu já uma coloquei boa aqui para revisão. dar uma revisão. Matheus, tranquilo? Tranquilo? Então tá. Inclusive, vai fazer um ano que eu tô com um livro de eletrônica aqui. Não tem como devolver. Eu já li todo o livro, eu acho. Na Chelsea? Na Chelsea. Que bom, que bom. A Chelsea é bom, é um livro bom para nossas disciplinas eletrônicas. Aí é bom. Beleza? Então tá. Vamos seguir. Então, como eu falei, o circuito ele é dividido em circuito CC, tá? Capacitores se viram circuitos abertos. E análise CA, capacitores viram curtos-circuitos, tá? Então agora nós vamos fazer a análise CC para algumas configurações de amplificadores, tá? Depois eu vou mostrar na simulação ele, tá? Então, existem diferentes configurações de amplificadores, tá? O primeiro que nós vamos ver é o chamado amplificador com polarização fixa, tá? Nós vamos ver mais uns 3 ou 4 ainda, tá? Que são os mais importantes aí, tá? Vamos ver a polarização deles, beleza? Vamos lá. O amplificador com polarização fixa é esse aqui que eu acabei de mostrar, tá? Então, nesta disciplina, nós vamos fazer a análise CC,
tá? Ou seja, a polarização, tá? Então, a polarização, nós vamos considerar apenas a tensão CC, ok? Então, a tensão CA, ela pode ser curto-circuitada, tá? Ou não. Por que não? Porque aqui nós teremos o capacitor, tá? E o capacitor, na análise CC, ele vai virar um circuito aberto. Ele já vai estar totalmente carregado e ele vai abrir. Então, tanto faz ser curto-circuitar ou não a tensão de entrada, mas pelo correto, né, como nós estamos fazendo uma superposição, essa fonte aqui ela tem que ser curto-circuitada, tá? E os capacitores vão virar circuitos abertos. Como abrir o circuito, isso aqui pode ser eliminado e isso aqui pode ser eliminado, tá? A carga não influencia, tá? A tensão de polarização. Então ficou um circuitinho assim, tá? Circuitinho assim. Tá? Então é esse circuito que nós temos que analisar, tá? Então, só redesenhando o circuito, ele tem uma tensão da alimentação, o resistor R1, resistor RC, beta e as correntes e tensões, né? Como é polarização, nós queremos calcular as correntes quiescentes, tá? Então, todas as tensões correntes, a gente vai colocar um Q ali, ó, tá? O Q de quiescente. Significa a corrente de polarização, tá? Em inglês, se vocês pegarem algum livro, eles chamam de a corrente de bias, né? Bias current, que é a corrente de polarização, tá? Ok? Então, nós temos que projetar, depois, quando a gente estiver fazendo projeto, né? Nós vamos escolher esses resistores de forma que essa tensão aqui vai ficar igual a VCC sobre 2. Tá? Vai ter uma certa corrente circulando aqui e a queda de tensão nesse resistor também vai ser VCC sobre 2. Com mais esse VCC sobre 2 vai dar a tensão total, a VCC. Tá? Então, como é que a gente resolve o circuito? A gente utiliza o modelo do transistor bipolar para análise CC. Tá? Como é que é o modelo para análise CC? Ele é uma queda de tensão de 0,7 na base e uma fonte de corrente controlada entre coletor e emissor. Tá? Então, a gente sempre vai resolver assim. Ok? Então, esse circuito ele é muito fácil de resolver porque ele está... eles são duas malhas, né? Uma malha aqui, tá? Da malha da base e a malha da saída, tá? A malha da entrada ela é totalmente independente uma da outra neste circuito específico. Tem outros que não vai ser. Ela é separada. Então a gente vai calcular a corrente da base aqui e vai jogar nessa corrente dessa fonte de corrente controlada, tá? Que daí essa fonte aqui, ó, já tem uma fonte de corrente na malha. Então a corrente do coletor aqui já está definida. Então só precisa calcular a tensão do coletor, tá? Então, como é que a gente analisa? Primeiro, a malha da base, tá? Lembrando que aqui tem um VCC. Eu posso desenhar esse VCC assim ou posso colocar uma fonte assim, tá? Então, eu sei que muitos alunos reclamam disso aqui porque o VCC fica lá em cima e parece que não tem fonte de tensão, fica ruim de analisar. Já teve vários alunos que reclamaram. Professor, mas não tem... fica ruim de fazer a malha assim. Mas você tem que sempre ter em mente que quando tem um VCC aqui, ele está ligado no GND. Tá? E tem muitas vezes, são circuitos onde eu não puxo esse fio aqui, eu deixo, por exemplo, assim, e deixo 2 terras assim. Tá? Não está ligado assim. Então parece que são 2 terras separados. Só que não, é o mesmo terra, só que ele está conectado pelo terra. O terra de todos é o mesmo. Tá? Ok? Então, esse aqui é o nosso circuitinho. Tá? Então, nós vamos fazer uma malha na base aqui. Tá? Corrente que eu quero encontrar a corrente da base, IBQ. Então, aqui é VCC, né? Mais e menos. Fazer uma malha, vai sair menos VCC, mais R1 vezes IBQ, mais VBE. Tá? Então, é só isolar a corrente da base. Tá? Ela vai ser sempre VCC menos VBE. Então, vai ser, por exemplo, 10 volts menos 0,7, tá? Que o VB é 0,7, 20 volts menos 0,7, dividido pela resistência da base, tá? Isso aqui vai dar a corrente da base, tá? Essa corrente da base, depois vai entrar aqui, ó, tá? Vai entrar ali. Ou eu posso estar fazendo o contrário, eu posso já ter a corrente da base que eu quero, fazendo um projeto, por exemplo,
calculo o nosso R1, tá? E depois eu posso ter que fazer análise da malha da saída, tá? Que também é como se eu tenho uma fonte de alimentação aqui. Tá? É a mesma fonte, tá? Mesma fonte, só que eu desenhei desse lado para ser mais fácil de visualizar, tá? Como a corrente está descendo, é bom fazer a malha para esse lado aqui, tá? Então vai ficar menos VCC mais RC vezes a corrente do coletor. E aqui a gente, a fonte de tensão, desculpa, a fonte de corrente, pessoal, ela não tem uma tensão nela, é o circuito que impõe a tensão nela. Então aqui a gente coloca a tensão dela, que é VC quiescente, tá? Que nós queremos descobrir também, ou projetar. Tá? Então aqui, ó, quanto que vale o ICQ? Vale beta e B, tá? E daí, isolando a tensão do coletor, passa todo mundo para o outro lado, fica VCC menos IC vezes IQ. Okay? Então, aqui, ó, pessoal, dentro da corrente do coletor vai entrar beta e B, tá? E o IB vai ser produzido depois por uma tensão alternada que vai entrar ali, tá? Então, quando eu aumento o IB, aqui tem um sinal de menos, ó, e daí o VCQ diminui. Por isso que ele é um amplificador inversor. Ele inverte a tensão. E aqui eu também poderia estar calculando o valor do RC, tá? Mesma coisa, eu pego essa equação e isolo o RC. Tanto faz, depende do que eu estou procurando. Essas equações aqui são usadas para fazer análise, porque daí eu estou calculando a corrente e a tensão, tá? E essas equações aqui eu uso para fazer projeto, tá? Porque daí eu estou achando os resistores, tá? Beleza? Bem tranquilinho, né? Dúvidas dessa parte aqui? Tranquilo? Tranquilito? Tranquilo. Então agora, pessoal, nós vamos fazer um exemplo, ó, bem simples, tá? Então nós temos esse amplificador aqui de polarização fixa, e eu quero fazer o quê? Eu quero dimensionar o resistor R1 e RC do circuito ao lado, de forma que a tensão de polarização do coletor seja VCC sobre 2. Tá? Ele fica na metade da tensão. E a corrente quiescente do coletor seja 20 mA. Tá? Então tem que ser dado a corrente de polarização. Então, considerar tensão de alimentação VCC 20 volts e o beta aqui 300, tá? E a tensão BBE 0,7, tá? Então, vamos fazer este exemplo aí, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo a tela aqui? Estão Sim. vendo o... Uhum. Tá, beleza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse circuito, tá? Sempre que nós tiver que fazer análise CC, né? Porque o projeto, pessoal, dos resistores R1 e RC, eles vão sair da análise CC, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse circuito aqui para análise CC. Então, a primeira coisa vai ser, como é análise CC, os capacitores vão virar circuitos abertos, tá? Então, ele vai virar um circuitinho assim, ó. VCC, e aqui vai ficar um resistor, e aqui vai ficar o nosso transistor bipolar, tá? Aqui é beta, aqui é RC e aqui é o R1, tá? Então, é esse circuito aqui que nós temos que analisar. Só que daí, para analisar, nós vamos pegar e usar o modelo CC do transistor bipolar. Então, ele vai ficar assim, né? Vai ficar com a fonte. E daí aqui vai ficar... Eita. Aqui vai ficar o VDE, tá? Que é 0,7 volts. Aqui vai ficar o resistor do coletor. E aqui vai ficar aquela fonte de corrente controlada, tá? Aqui vai ser o nosso 0 volt. Aqui é o VDE, que é 0,7. Aqui é o R1. Aqui é o VCC, tá? E aqui, pessoal, é o VC quiescente, tá? Aqui é beta e B, tudo quiescente, né? Aqui está descendo IB quiescente e aqui está descendo IC quiescente, ok? Então, no projeto, pessoal, esse VCC aqui, ele é 20 volts, tá? Então, é 20 volts. E o VCC quiescente é VCC sobre 2, que é 20, tá?
Então, o VC quiescente, ele tem que ser VCC sobre 2, ou seja, 10 volts. Então, nesse ponto aqui, pessoal, nós temos 10 volts, tá? Temos 10 volts ali, ok? E, além disso, a corrente quiescente do coletor já foi dada, tá? Foi dada como sendo 20 miliamperes, correto? Opa, 20 miliamperes, né? Isso aqui é 20 miliamperes. Milivolt, eu botei aqui. Tá? Então, se aqui, pessoal, tem 10 volts, tá? Que é a tensão no coletor, e aqui tem 20 volts, essa diferença daqui é quanto? 20 menos 10, 10 volts. Então, tenho 10 volts em cima do resistor do RC, tá? E está passando em cima dele 20 miliamperes. Então, eu posso pegar e calcular qual que é o valor da resistência, tá? Que pode ser simplesmente fazendo aquela malha de antes, né? Que seria aquela malha, ela ficava assim, né? Ficava um resistor aqui, a fonte de corrente, tá? Vou desenhar as duas malhas separadas aqui. Aqui é VCC, isso aqui é malha coletor. Então aqui é RC. Nesse ponto aqui nós temos 10 volts. E essa fonte é 20. Então aqui é 20 volts também. Ok? Então se eu fizer essa malha aqui está passando IC quiescente, tá? Então vou sair desse ponto aqui, vou fazer o sentido anti-horário, né? Vai ficar menos VCC mais RC vezes IC quiescente mais o VC quiescente igual a zero. Tá? Então o nosso RC, ele é o VCC menos VC quiescente sobre IC quiescente. Tá? Então é 20 menos 10 sobre 20 mil. Ok? Então isso aqui vai dar 10 volts dividido por 20 mil. Opa. 10 volts dividido por 20 mil. Vai dar 500 ohms. Então aqui temos 500 ohms. 500 ohms DRC, tá? Então já temos esse cara aí. E daí o que acontece? Nossa corrente do coletor é 20 mili. Então nós temos que agora calcular quanto que vai ser a corrente da base. Está fazendo o contrário, né? A gente sabe que IC quiescente é beta vezes IB quiescente, tá? Então o IB quiescente é dividido por beta. Então nós temos 20 mili de corrente do coletor e o beta nosso é 300, se não me engano. 300. Então isso aqui vai dar 20 mili dividido por 300, tá? Então isso aqui vai dar 66,66 micro, né? Isso, 66,67 micro, né? Isso aí. Microamperes. Então essa é a corrente da base, tá? Então, nesse ponto aqui, nós sabemos a tensão, nesse ponto nós sabemos, e sabemos a corrente, tá? Então, podemos analisar também, então, a malha da base, tá? Que é uma fonte de tensão, um resistor e uma tensão aqui, tá? Então, aqui é VCC, aqui é RB e aqui é VBE, tá? E aqui está descendo IB descendo, tá? Então, fazendo essa malha, vai ficar menos VCC, mais, aqui é R1, né, não é RB, R1 vezes IB quiescente, mais VBE. Tá? O que nós estamos buscando? Estamos buscando o R1, que é aquela segunda equação de projeto lá que eu passei. VCC menos VBE sobre IB quiescente. Ok? Então, isso aqui vai ser VCC, que é 20, né, menos 0,7 sobre 6,66
66,67 microamperes, tá? Então, isso aqui vai dar 20 menos 0,7 dividido por... Então, isso aqui dá 289,485. 289,485. K. Ok? Então, essa aí é nosso resistor R1. Tá? Beleza? Bem tranquilo, né? Então, isso vai garantir que essa tensão aqui no meio seja em 10 volts. Tá? Eu vou mostrar isso aqui na simulação agora, só para mostrar para vocês. Tá? Eu vou fazer simulação no LT Spice, que eu acho que fica mais fácil depois para mostrar a segunda parte. Tá? Como é que eu faço para colocar um transistor aqui no LT Spice? Tá? Eu abro um arquivo novo, venho em F2 aqui, ó, e tem que procurar aqui por NPN, por exemplo, ou PNP. Aqui eu tenho PNP e aqui tem o NPN. Tem vários símbolos diferentes para o NPN, tem 4 símbolos diferentes. Tá? Vamos usar esse primeiro aqui, só muda o símbolo. Tá? Então, aqui está o nosso NPN, você tem que clicar com o direito e vem aqui em Pick New Transistor. Tá? E aqui vocês podem escolher o tipo de transistores que vocês querem. Eu vou pegar aquele transistor BC que a gente viu na aula antes. Tá? Ele tem um ganho mais ou menos de uns 300. E aqui ainda daria, eu vou voltar na aula, qual que é o BC que a gente utilizou? BC 500 e esse aqui, né? Se a gente pegar o B, tá? Qualquer um deles que seja o B, fica numa faixa mais ou menos de 200 a 450. Então, é melhor pegar um da linha B, que vai estar mais próximo dos nossos 300 ali, tá? Tem o 548B, tá? Ele é uma tensão até 30 volts e corrente 100 mA tem um ganho próximo de 300, tá? Aqui eu vou colocar os resistores, tá? E uma fonte de tensão. E vocês podem perguntar qualquer coisa aí. Não tem problema. 20 volts. E esse cara aqui que eu chamo de RC, ele é 500 ohms, né? E esse aqui que é o nosso R1, ele é 289. Vamos copiar daqui que fica mais fácil. Tirar até umas caras por vírgula, não precisa. E é isso aí, tem que colocar um terra, né? Não posso esquecer. Tá? E vou colocar o reloginho na simulação aqui, que eu acho que eu já tinha colocado. Simulate on. Tá. Então, quero simular stop time, eu vou simular aí uns 10 milissegundos. 1 milissegundo. E o passo dá para botar 1 micro. Aqui. Tempo para começar a salvar os dados a partir de 0. Ok. Então, vamos dividir essa tela de assim. Tá? E vamos centralizar isso aqui. Tá? Então, aqui, o que é nosso objetivo? Aqui, nesse ponto aqui, ó, pessoal, tá? Bem aqui, ele fique com uma tensão VC quiescente. Tá? Então, aqui eu quero que seja o C quiescente. Tá? Tá? Tensão VC quiescente, ela tem que ficar em torno de 10. Tá? Então, como aqui está 20, ela ficou em torno de 9,36. Tá um valor razoavelmente bom para nós, porque não está garantido que este transistor aqui tenha um ganho de 300. Tá? Eu posso, inclusive, aqui pegar e tentar calcular esse ganho. Tá? O que é o ganho? É corrente do coletor dividido pela corrente da base. Tá? Então, vou vir aqui e vou, nesse ponto aqui, eu vou colocar a corrente da base. Ó. Eu clico aqui, ó, tá? E ele vai aparecer a corrente do coletor.
e eu clico aqui, passo o mouse, quando aparecer a garrinha, aquela é o medidor de corrente. Então aqui tá as duas, ó, a corrente da base e a corrente do coletor. Eu clico com o direito aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C nessa corrente da base, tá? E vou deletar ela dali, tá? Vou dar clicar com o direito nessa corrente do coletor e vou dividir a corrente do coletor pela corrente da base, tá? Então, isso aqui, ó, pessoal, vai me dar o meu ganho, tá? Então, nós tínhamos usado um ganho 300, só que o ganho, na verdade, é 319, tá? É um ganho um pouquinho maior, tá? Então, se o ganho é maior, ele vai passar um pouquinho mais de corrente, tá? E daí essa tensão vai ficar um pouquinho mais baixa, tá? Então, essa aqui é o valor quiescente, tá? Em torno de nossos, perto dos 10. Vamos colocar mais alguma coisa aqui. Vamos colocar aqui a tensão quiescente, aqui a corrente quiescente. Então, nós tínhamos projetado para 20, ela ficou em torno de 21,26, tá? Aqui eu posso mostrar também a corrente da base, tá? Vamos chamar isso aqui de B quiescente, tá? Vou colocar aqui. Vamos dar a simulação. Então, a tensão não é bem 0,7 também, ó, ela é 0,744, tá? Ela nunca vai ser exatamente na prática lá os valores exatos, né? Sempre vai ter alguma variaçãozinha. Para ter uma simulação mais exata, tá fazendo PSIM, tá? No PSIM dá uma simulação mais exata, tá? Só que o que eu quero mostrar agora? Quero mostrar o efeito da amplificação, tá? Então, eu vou pegar e botar o circuito completo aqui, só para mostrar para vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, botar um pouquinho para o lado, vou colocar aqui o resistor aqui, ele é de carga, tá? Lembrando que eu quero montar esse circuito aqui, ó. Esse circuito completo aqui, ó. Tá? Tem um capacitor de entrada, um de saída e o resistor, onde a gente mede a tensão de saída lá na direita, tá? Opa. Então, aqui, ó, esse resistor aqui é o nosso resistor RL, tá? Então, aqui, ó, tem que botar um valor de resistência. Eu vou botar o mesmo do coletor, tá, pessoal? Vou botar 500 aqui. Um dia vocês vão entender por quê, tá? Aqui, eu apertei C e vou colocar o capacitor, tá? Assim, lembrando, isso aqui é só um extra, tá, pessoal? Não é... Com os capacitores aqui, é conteúdo de eletrônica 2, mas eu vou mostrar para vocês uma vez só, tá? Eu vou botar um capacitor grande aqui de uns 100 micro, tá? Vou colocar um capacitor aqui também. E vou colocar a fonte de tensão aqui, ó, na entrada, tá? Então, assim. Aqui eu também vou colocar um 100 micro, tá? E aqui eu vou colocar uma tensão senoidal, tá? Vou vir aqui eu em seno, offset 0, amplitude, vou colocar aqui 10 milivolts, tá? E a frequência aqui vou colocar tipo uns 5 kHz, tá? Beleza? É isso aí o nosso circuito, tá? Vou só colocar uns nomes aqui, ó. Esse aqui é o VO, tá? Esse aqui é o VI, tá? Beleza, vamos dividir essa tela aqui, tá? Ok. Então aqui, ó, o que nós temos? Vou colocar bem na parte de cima aqui a tensão de entrada, tá? 10 mili, e aqui na saída eu vou colocar a tensão de saída, tá? Então, e aqui, ó, eu vou colocar a tensão do coletor, tá? E aqui embaixo eu vou colocar a tensão da base, que já está ali. Então, se vocês olharam, a tensão de entrada ela está oscilando entre mais, a tensão positiva entre mais 10 milivolts e menos 10 milivolts, tá? E a tensão de saída, ela está oscilando entre 1,5 e menos 1,5, tá? Então, ela amplificou, ela saiu de 10 mili para 1,5, tá? Então, isso aí dá um ganho de umas 150 vezes. Então, a tensão de saída ficou 150 vezes maior do que a de entrada, tá?
E a tensão do coletor, olha aqui, ó, ela fica oscilando em torno de 10. Tá? Então, quando a tensão de entrada aqui, ó, ela aumenta, a tensão do coletor diminui. Tá? Vou colocar aqui a corrente do coletor. Tá? Então, ó, quando a tensão aumenta, a corrente da base aumenta e a corrente do coletor aqui, ó, opa, a corrente do coletor aumenta, tá? E daí a tensão no coletor diminui. Só que ela fica entre 7 volts e meio e uns 10 volts e meio, mais ou menos, 10,8, tá? Então ela está oscilando em torno de 10. Então aqui, ó, nesse ponto, que é a tensão do coletor, eu tenho uma tensão que está centrada em 10, oscilando para cima e para baixo. E daí aqui na saída, tá, nós temos uma tensão que a média dela é zero. Tá? Ela está entre menos 1,5 e mais 1,5. Tá? Então o capacitor, ele removeu essa tensão, tá? Tensão CC. Como é que ele fez isso? Ele se carregou e em cima dele, pessoal, ficou uma tensão constante, tá? Uma tensãozinha constante em torno de uns 9 volts, 10 volts, né? Tá? Então, o capacitor, ele se carrega com o nível CC que tem nesse ponto aqui. Então, o nível CC, na verdade, é 9,3. Então, a tensão do capacitor ficou em 9,3. Tá? Então, o capacitor ele fica carregado com uma tensão contínua. Tá? Tem uma oscilaçãozinha, ó. Mas se vocês verificarem, pessoal, é na terceira casa depois da vírgula. Ó. É 9,364, aqui 9,366. Então, está oscilando 2 milivolts para cima e para baixo. Tá? Então, o capacitor fica carregadaço lá, fica com a metade da alimentação, mais ou menos. Tá? Como ele fica em série, tensão CC. Por isso que ele remove a tensão CC. Tá? Ok? Aqui, ó, nessa tensão de saída, eu posso colocar junto a tensão de entrada. Tá? Eu coloquei no ponto errado. Aqui está a tensão de entrada e aqui está a tensão de saída. Está no mesmo gráfico. Eu posso pegar a tensão de entrada aqui, ó, e multiplicar pelo ganho. Eu vou chutar um ganho aqui, ó, vezes 150. Tá? Vocês estão vendo que a tensão de saída é bem parecida com a tensão de entrada vezes 150, com sinal negativo. Tá? Por que negativo? Porque ele é inversor. Ele inverte e amplifica umas 150 vezes. Tá? Então, eu vou colocar aqui ó, só 1 mili para ele não distorcer tanto, porque esse amplificador ele tem problema de distorção. Tá? Então, olha aqui, um pouquinho mais de 150, pode ser uns 160 aqui. Tá? Estão vendo? A tensão de saída está exatamente igual à tensão de entrada vezes 160. Tá? Vezes menos 160. Então, significa o quê? Que esse amplificador amplificou a tensão 160 vezes. Tá? Este é a função desse circuito. Tá? Só que se eu não polarizar adequadamente esse circuito, ele não vai funcionar. Tá? Eu não deixar essa tensão aqui ó, exatamente no meio, ele não vai funcionar direito. Tá? Vamos ver um caso agora, só para finalizar, um caso de polarização ruim. Então aqui está 289K, eu vou colocar aqui metade, vou botar 100K. Tá? 100K de resistência nesse resistor aqui. Então, eu estou mudando a polarização. Tá? Essa tensão tensão quiescente, ela não vai ficar mais centrado em 9,3, próximo de 10. Então, diminuir a resistência vai aumentar a corrente. Então, essa tensão VC vai diminuir. Tá? Então, vamos simular. Então, olha o que aconteceu com a tensão quiescente. Ó. Ela veio para 200 mili. Tá? O que significa isso? Ela está oscilando próximo de zero. E daí a tensão de entrada ela pega e aumenta, tá? A corrente na saída também aumenta e o transistor, a tensão do coletor bate no zero. Tá? E daí ele distorce a forma de onda. Se vocês olharam a parte de baixo, ela ficou achatada. Tá? Por quê? Porque quando eu aciono o transistor, a tensão de entrada está alta, a de saída bate no zero, porque é inversor, né? Então eu estou acelerando e ele bate no zero lá e distorce a forma de onda. Tá? Mesma coisa se eu fizer o contrário, se eu botar aqui 500K. Tá? Então eu estou polarizando muito pouco. Tá? 500K até não deu tanto problema, vou botar 5 mega aqui.
Então, olha a tensão do coletor aqui, ó. Ela bateu para cima agora. Ela está perto dos 20, ó. Está 19,2. E olha a tensão de saída. Não tem mais nada a ver com aquele valor de antes. Tá? Então, ela vai acabar... ele bate a tensão na alimentação de cima. Tá? Então, ela tem que ficar no meio, porque no meio ele pode oscilar a mesma quantidade para cima e para baixo, que não distorce. Né? Beleza, senhores? Então, é isso aí. Isso aí é o início da parte de amplificadores. Não sei se eu me fiz entender, mas o objetivo é ver o início aí dessa parte de transistores. Com alguma dúvida da simulação aqui? Conseguiram pegar a ideia? Ficou até melhor de entender. Melhor de entender, né? A simulação é bom para isso, né? Que você consegue trocar um valor e já visualizar imediatamente, né? Qual que é o efeito, né? Um gráfico, né? Então é bem interessante. Só que nós agora, pessoal, é só focado na polarização, tá? Lá em eletrônica 2, tá? Em eletrônica 2 a gente vai ver, então, como é que calcula os ganhos, como é que projeta... Que nem nesse exemplo, pessoal, eu dei a corrente de polarização. Eu disse, ó, a corrente de coletor que é 120 mili, tá? Só que não é assim que se faz o projeto. O projeto é diferente, eu tenho que fazer o casamento de impedâncias, tem toda uma outra história ali que a gente vai ver lá em eletrônica 2, tá? Agora é só polarização, tá? Então, nós vamos ver, hoje nós vimos, então, polarização fixa, amanhã, próxima aula, vamos ver circuito com resistor de emissor, tá? Depois tem realimentação de coletor e seguidor de tensão lá no final, tá? E daí terminou. Daí depois a gente vai ver transtorno bipolar como chave e daí terminou. Tá? Beleza? Então é isso aí por hoje. Lá por segunda ou terça eu já vou pedir para entregar algum exercício da lista e já vou colocar uma outra. Tá? Tranquilo. Então tá. Abraço para vocês. Então, tá. Bom fim de semana aí. Bom final de semana. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.